Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, para adorar ao Senhor, bendizer o seu santo nome e estudar a sua santa palavra. Nós vamos, nesta ocasião, estudar a nossa lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje concluindo nosso trimestre e vamos estudar o tema: a vigilância conserva a igreja pura. Nós vamos fazer uma oração nesse instante e logo a seguir vamos cantar o hino 88 da nossa harpa. Estou compartilhando o link com algumas pessoas para alcançar o maior número de pessoas com o nosso estudo bíblico. Peço também que os irmãos compartilhem aí com seus amigos nas suas páginas e grupos, para que nós possamos assim testificar do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, em nome de Jesus, nos reunimos esta noite mais uma vez para adorar e bendizer o teu santo nome e para estudar a tua palavra. Deus querido, Deus santo, fala conosco esta noite, Senhor, recebe o nosso louvor, abençoe todos aqueles que nos assistem neste momento, que eles possam, Senhor, ser edificados pela palavra do Senhor. Fica conosco esta noite, meu Deus, nos dê graça, nos dê sabedoria para realizar este trabalho, para o louvor e a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hino de número 88 da nossa harpa. Paz do Senhor. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o seu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração.
olhos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar nos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glórias a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino. Nós vamos ouvir também a irmã Márcia cantar um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Antes, nós vamos fazer a leitura da nossa lição. Lição de número 13, concluindo o nosso trimestre hoje. Nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Glória a Deus. Nosso texto áureo está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 37. Marcos 13, 37 diz assim a palavra de Deus: As coisas que vos digo, digo-os a todos, vigiai. Verdade prática. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo São Mateus 25, versículos 1 ao 13. Mateus 25, versículo 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja como que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Márcia louvar ao Senhor com um hino. E você que está aí na sua casa nos assistindo nesta noite, que você possa meditar na letra deste hino. E eu creio que ele vai falar ao seu coração. Quantas vezes tu estás tão abatido, sentindo o coração ferido pelos problemas que vêm te afrontar, abaixando a cabeça, logo começando a chorar, pois de tudo isso não consegue se livrar. Teus amigos, teus próprios irmãos, teus próprios pais não conseguem lhe entender, pois o problema é com você. Ninguém jamais pode te ajudar. Andando de um lado para o outro, procurando um consolo e não conseguindo encontrar, esquecendo que existe alguém que não cessa de te olhar. Aleluia. Glória a Deus. Para que se sentir tão derrotado, também viver desesperado, sendo que ainda existe solução. Jesus Cristo sempre está interessado, quer apagar os teus pecados e lhe oferece agora salvação.
Ele vai segurar, Ele vai segurar. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino maravilhoso. O Senhor segura as nossas mãos. E Ele segurando em nossas mãos, nós estamos seguros, porque Ele jamais irá nos soltar. Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando esta noite, assistindo a nossa live. A irmã Olinda Dias está aqui nos saudando. Pai do Senhor, irmã Olinda, irmã Vanessa Moreira. E nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa escola bíblica dominical. Escola dominical porque normalmente ela é realizada aos domingos, para os irmãos que ainda não têm familiaridade, principalmente aqueles que ainda não são evangélicos. Nós realizamos este trabalho normalmente no domingo pela manhã. Porém, devido à pandemia, nós não estamos realizando esse trabalho aos domingos, apenas na nossa sede está acontecendo. Então, nós fazemos na sexta-feira, a partir das 19h30. Hoje começamos com um pouco de atraso, mas vocês podem compartilhar com seus conhecidos. Todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, nesta página do Facebook, AD Belém, setor 1, nós estudamos a palavra de Deus, eu e a minha família. A lição de hoje é a conclusão do nosso trimestre. Com esta aula, nós chegamos ao final de mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, onde nós estudamos o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nessas 13 lições, foram comentadas pelo saudoso missionário finlandês Eurico Bergsten, no ano de 1993, nós estudamos os acontecimentos na época do fim do cativeiro do povo judeu, vindo da Babilônia, e as lições que nós podemos extrair para a nossa vida espiritual nos dias atuais. Devido à pandemia, muitas igrejas não realizaram a escola bíblica dominical. Então a CPAD relançou, na verdade, esta revista de 1993, no terceiro trimestre. O pastor Eurico Bergsten comentou ela em 2093, no terceiro trimestre, e agora foi lançada novamente. Nós estamos estudando. A partir do trimestre que vem, nós estaremos estudando normalmente o quarto trimestre. É uma nova revista que vai falar sobre o sofrimento do justo. Nós vamos estudar o livro de Jó, vários ensinamentos maravilhosos. Então, neste trimestre, eu queria recordar com os irmãos as 13 lições que nós estudamos, falando um pouquinho de cada um, para a gente ganhar tempo. Na primeira lição, nós vimos que Daniel orou por um despertamento. 3 pontos nós estudamos nessa lição, foram os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração, a resposta divina às orações de Daniel e o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Na lição 2 nós vimos despertamento espiritual como um milagre. 3 pontos também, os objetivos do despertamento espiritual, as finalidades do despertamento, e vimos também que Deus cumpre com as suas promessas. Deus é fiel e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. A lição 3, o despertamento renova o altar. Nós estudamos o significado do altar para a antiga aliança, lá no Velho Testamento. Vimos que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E vimos também que nem todos os despertamentos hoje em dia têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Hoje há muita manipulação, muita coisa aí que não tem nada a ver com avivamento espiritual. Na lição de número 4, nós estudamos a construção do templo enfrentou oposição. Vimos como se deu o lançamento dos alicerces do templo,
Vimos que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Vimos também a falta de resistência dos judeus a essa oposição dos samaritanos e a reação dos samaritanos quando os judeus pararam a obra. Na lição de número 5, nós vimos que o governador Zorobabel recomeçou a construção do templo. Vimos aí que Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a retomar a reconstrução do templo. Vimos o ministério profético como uma prova da manifestação de Deus e, por último, o ministério profético à luz da Bíblia. Nesta lição nós estudamos o ministério profético no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Na lição de número 6, nós vimos Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Deus respondeu às orações de Neemias. Vimos como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém, como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Vimos como foi a inauguração solene dos muros. Neemias fez lá uma festa para inaugurar os muros. E vimos os ensinos que a construção dos muros nos traz. Vimos na lição 7 que o povo de Deus deve separar-se do mal. Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Deus exige plena santidade do seu povo e a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Na lição de número 8, nós estudamos as causas da desunião devem ser eliminadas. A união caracterizada no período pós-exílico, exílio serve de referência para a igreja. Vimos que a injustiça social ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias e vimos também as medidas que Neemias adotou para manter o povo unido em um só propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. Na lição de número 9, nós estudamos como vencer as oposições à obra de Deus. Nessa lição nós vimos que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Vimos os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente e quais as armas que Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Na lição 10, nós vimos o tema Provai se os Espíritos são de Deus. Nesta lição de número 10, nós vimos o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Vimos o que a Bíblia revela sobre a existência dos falsos profetas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vimos que nós devemos julgar as profecias, por que e como devemos julgar essas profecias. Na lição de número 11, nós vimos que Esdras foi a Jerusalém ensinar a palavra. Nesta lição, vimos o grande valor que tem o ensino da palavra de Deus, como o governo da Pérsia enviou Esdras e Neemias a fim de verificar se a vida religiosa dos judeus estava conforme a lei de Deus. Vimos também por que a palavra de Deus deve ser ensinada e os resultados produzidos pelo ensino sistemático da palavra de Deus. Na lição de número 12, que foi a lição passada, nós vimos o tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nesta lição nós estudamos os problemas dos casamentos entre os judeus e as mulheres pagãs ou não judias. Vimos os esforços de Esdras e Neemias no combate ao casamento misto. Vimos as razões pelas quais um judeu não poderia se casar com uma não judia, com uma pessoa que não fosse de Israel. E vimos a razão da sobrevivência do povo judeu ao longo dos anos. Vimos também as orientações bíblicas a respeito do casamento cristão. E vimos uma palavra para os jovens que devem esperar em Deus e não se precipitarem em casamentos fora da vontade de Deus. Eu também dei uma palavra aqui sobre o divórcio. Então, todas estas lições, irmãos, vocês podem encontrar no meu blog, alguns comentários meus lá que eu estou comentando, o eliano.blogspot.com. Ali, você acessando esse site, eu posso deixar aqui depois da descrição, vocês podem encontrar os meus comentários lá. Esse resumo das lições também eu mandei para os irmãos no WhatsApp, alguns irmãos receberam. E hoje nós vamos ver a última lição, a lição de número 13, que tem como título A Vigilância Conserva Pura
a igreja. O nosso comentarista, ele conclui o trimestre nos falando sobre a necessidade de vigilância. E aqui nesse estudo, ele não utiliza o texto de Neemias ou de Esdras, que fala, o texto de Neemias fala da vigilância do Neemias em relação às oposições. Mas ele usa um texto do Senhor Jesus, no capítulo 25 de Mateus, um texto muito conhecido, que é parte do sermão profético. Nesse texto, Jesus fala sobre uma parábola, a parábola das 10 virgens, e alerta os seus discípulos sobre a necessidade da igreja estar vigilante. Por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor Jesus há de vir. Alguns pontos nós vamos destacar nesta lição. Primeiro, a parábola das 10 virgens e a necessidade da vigilância. Vamos ver que é preciso vigilância para conservar a pureza da igreja. Vamos ver a expressão à meia-noite, que está na parábola das 10 virgens, que significa aqui um anúncio do fim de um dia e o início de um novo dia. Vamos ver também que a expressão à meia-noite, ela pode também significar que a natureza sente as trevas e que as nações também estão em trevas na atualidade. E a expressão à meia-noite também, ela faz menção à vinda infalível do Senhor Jesus, que é o noivo da igreja. E por último, se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual e discerniremos os dias. Aqui está um resumo da nossa lição. No ponto 1 da nossa lição, diz que à meia-noite, o dia que passou. Jesus contou esta parábola das 10 virgens, que elas esperavam o noivo, conforme era o costume da época. Nessa parábola, ele diz que haviam 10 virgens. 5 delas eram loucas ou nécias e 5 eram prudentes. As 5 prudentes, elas levaram azeite de reserva em suas vasilhas. E as loucas não levaram. As 5, como o noivo tardou a chegar, todas elas adormeceram, dormiram. Mas perto da meia-noite, Jesus disse que ouviu-se um clamor dizendo: pessoal, aí vem o noivo, está vindo aí, acordem. E todas acordaram com aquele clamor. Só que as lâmpadas das virgens loucas se apagavam porque elas não tinham mais azeite. O que elas levaram era insuficiente. E aí elas pediram para as prudentes: olha, dá um pouquinho do seu azeite aí, porque o nosso azeite acabou e as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas disseram: não, nós não podemos fazer isso, porque senão vai acontecer de faltar para vocês e para nós. Vão rapidinho lá na venda e comprem azeite para vocês. Elas foram, só que enquanto elas foram, o noivo entrou com as 5 virgens prudentes e elas ficaram de fora. Então, esta é a parábola. Nós vamos ver nessa lição o significado desta parábola. Porque uma parábola ela é uma figura de linguagem e não deve ser entendida literalmente. Numa parábola, nós precisamos ver o sentido, o tema principal da parábola. O que Jesus estava querendo dizer, ensinar com aquela parábola. E nesta parábola, Jesus estava falando sobre a vigilância. Então, vigiar. O que significa vigiar? Vigiar, segundo o dicionário, significa ficar atento aos possíveis ataques para não ser apanhado de surpresa. A vigilância ela consiste em estar preparado, ou estar acordado e alerta para todos os lados, fechando as brechas e vulnerabilidades para evitar o chamado elemento surpresa. Um ladrão que pretende furtar ou invadir um local, ele age sempre no descuido e nas falhas da vigilância. Eu trabalho na área de vigilância há 24 anos, desde 1996. Então a gente aprende algumas coisas, tanto nos cursos que a gente faz na área, como também com a prática. A gente aprende a desconfiar do óbvio. Não é preconceito. A gente aprende no curso de vigilante que não existem pessoas suspeitas. Existem comportamentos suspeitos. É um grande erro na vigilância, por exemplo, você olhar para a vestimenta da pessoa e imaginar que alguém bem vestido
é uma pessoa de bem. E alguém mal vestido é um ladrão. Isso é um erro gravíssimo. As pessoas às vezes olham para uma pessoa na rua e a pessoa está maltrapilho, está com tatuagens, algumas coisas. Não, aquele ali deve ser um ladrão. E olha para alguém de terno e aí não, aquele ali deve ser uma pessoa de bem, deve ser evangélico, um advogado. E isso é um grande equívoco. Porque os grandes criminosos, famosos, muitos deles usam social, cabelo bem cortado, barba bem feita, justamente para não chamar atenção. Muitos deles andam sozinhos no carro, um carro novo, um carro bem documentado. Se a polícia parar, não tem nada de errado no carro, justamente para não chamar atenção. Então, nós precisamos tomar esse cuidado para não nos deixar levar pelas aparências. Quando nós falamos, Jesus comparou o momento da sua vinda com o ataque repentino de um ladrão a uma residência durante a noite. Está em Mateus 24, 42 e 43. Sobre a vigilância, eu quero destacar 3 pontos para os irmãos. Primeiro, o crente ele deve vigiar com as suas fraquezas. O que isso quer dizer? Cada um de nós tem pontos fracos, vulnerabilidades, e o inimigo sabe disso. Eu já preguei sobre isso algumas vezes, na nossa igreja e em outras congregações também. Cada pessoa tem o seu ponto fraco. Para algumas pessoas, eles se converteram, e a fraqueza dele, por exemplo, era bebida. Então, o inimigo sabe que oferecendo bebida para aquela pessoa, ele corre o risco de cair. Para outros, o ponto fraco era mulher. O inimigo vai colocar mulheres no seu caminho. Para outros, o ponto fraco era o cigarro. Para outros, o ponto fraco é que ele tem o pavio curto, ou seja, ele não leva desaforo para casa, ou pelo menos não levava. E aí, depois que ele se converte, o inimigo vai encontrar alguém para provocá-lo, tirar do sério, a fim de fazê-lo brigar. Então, é dessa forma que acontece. O crente, ele deve vigiar com as suas fraquezas, ou seja, você precisa identificar o seu ponto fraco e fugir, a Bíblia diz, de toda a aparência do mal. Você sabe que o seu problema era bebida. Evite passar perto de bares ou evite frequentar locais onde a bebida será fácil, principalmente nos seus primeiros dias de fé, porque você corre um risco de ser tentado. Então, tem pessoas que nunca beberam na vida e não gostam, nunca gostaram de bebida, mesmo quando não eram crentes. Então, essas pessoas não vão correr risco com bebida. Se alguém oferecer bebida, vai dar, nossa, eu tenho nojo de bebida. Outros vão dizer assim, não, cigarro é uma coisa que faz mal à minha saúde, eu nunca fumei, tenho nojo de cigarro. Então, o diabo sabe dessas coisas e, portanto, ele não vai oferecer para você algo que não é o seu ponto fraco. Segundo ponto que eu quero destacar sobre vigilância é que, só um momento que me fugiu aqui, o crente deve vigiar com as suas fraquezas, o crente não deve menosprezar o inimigo. Existe um equívoco em algumas igrejas que diz que o inimigo está amarrado e já está derrotado e eu sou mais do que vencedor. Não é bem assim, viu? O inimigo não está amarrado coisa nenhuma. Ele está solto. A Bíblia diz que ele teve uma reunião entre os filhos de Deus nos dias de Jó, que nós vamos estudar no próximo trimestre, e a Bíblia diz, vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E Deus perguntou para o diabo e disse, de onde você vem? E ele disse assim, de rodear a terra e passear por ela. Então o inimigo ele está na terra. Em Apocalipse 12 também diz assim, alegrai-vos, ó céus, mas ai da terra, porque o diabo desceu a ela e tem grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O apóstolo Pedro também disse assim, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nunca menospreze o inimigo. É um dos pontos para você ser derrotado, é menosprezar a força do inimigo. O inimigo ele não pode ser comparado com Deus. Ele não está nem perto do nosso Deus. A Bíblia diz, maior é o que está em nós. Então, em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo, o Filho de Deus,
O inimigo não é nada. Agora, em relação a um de nós, ele tem força sim. Então precisa ter cuidado. O inimigo, além dele ter um certo poder, embora limitado por Deus, ele é astuto, ele é sagaz, ele tem artimanhas que podem levar a pessoa ao engano. E eu sempre digo para os irmãos que o inimigo, ele não se apresenta como diabo. Ele não chega para você e diz, muito prazer, eu sou o príncipe das trevas e eu vim aqui para tentar destruí-lo. Ele não chega dessa forma. Ele chega muitas vezes com a palavra de Deus, ele chega transfigurado em anjo de luz, e é aí que mora o perigo. Isso nós estudamos em lições anteriores. Então, esse é o segundo ponto. O crente não deve menosprezar o inimigo, não deve também superestimar. E o terceiro é que o crente não deve se auto-superestimar. Um dos primeiros passos para o homem ou a mulher cair é quando ele começa a achar que é grande. Não, eu sou tal. Não, eu sou espiritual. Eu faço... Aí ele começou a cair. A soberba, ela precede a ruína. Ou seja, a soberba vem antes da ruína. Todos aqueles que se orgulham, a tendência é cair. Quem diz isso é a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor, ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Deus não combina com soberba. Porque até o próprio Jesus, sendo Deus, ele habitou nesse mundo e ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O escritor, o comentarista, coloca também o sentido da expressão à meia-noite. À meia-noite significa que o dia findou e tudo o que aconteceu pertence ao passado. Eu vou colocar aí três significados principais da expressão à meia-noite. Primeiro, no sentido literal. No sentido literal, a meia-noite significa o fim de um período de 24 horas. É a virada de um número no calendário. No relógio, é quando ele zera o relógio. Você está com o seu relógio lá, está lá, 6h59, vai passando os segundos. Quando passa dos 59 segundos, de repente fica 0, 0, 0, 0. Ali é meia-noite. Significa que o seu relógio zerou. Aquele dia que você estava vivendo terminou. Então, 24 horas à meia-noite significa que terminou um período, um dia. Mas, no sentido bíblico, significa também um período de tempo. O dia que está para terminar. Como assim? Significa a dispensação da igreja, ou a dispensação da graça. Romanos 11, 25, Lucas 21, 24. Este período que nós estamos vivendo, ele chegará ao fim. E quando? Ele chegará ao fim com o arrebatamento da igreja. Para os irmãos entenderem o que é dispensação, eu sei que praticamente todos vocês já ouviram falar o que é dispensação da graça. A gente ouve na igreja. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na dispensação da graça. Mas será que todos os irmãos sabem o que é dispensação da graça? Sabem o que é dispensação da graça? A teologia bíblica, ela divide a história em 7 épocas, chamadas de dispensação. Temos aí a primeira delas, a dispensação da inocência, lá no Jardim do Éden. Então, aquele período em que o homem estava no Jardim do Éden, Deus estabeleceu uma aliança com o homem e diz, não coma daquele fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Então, enquanto o homem viveu no Jardim do Éden, ele viveu a dispensação da inocência. Depois que o homem caiu, ele ficou conhecendo o bem e o mal. Então, iniciou-se a dispensação da consciência. E esse período continuou lá, o Adão e Eva e os seus filhos tendo consciências. E isso durou até o dilúvio. Depois do dilúvio, Noé e os seus filhos saíram da arca e começaram novamente a povoar a terra. E levantou-se governantes. Tinha um homem chamado Nimrod, que ele tornou-se poderoso na terra, um líder. E esse Nimrod começou a construir a Torre de Babel. Os irmãos conhecem
a história. Essa história está lá em Gênesis capítulo 11. Esse período, os teólogos chamam de dispensação do governo humano. Então, esse período foi terrível. E aí, depois desse período do governo humano, veio o período da dispensação da promessa, que é a época dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, quando Deus estabeleceu uma promessa com Abraão e eles esperavam que Deus iria fazer deles uma grande nação. Passada a morte dos patriarcas, Jacó e até José, os israelitas foram ao Egito, permaneceram um tempo lá, durante 430 anos, e passado esses 430 anos, Deus libertou o seu povo do Egito, da escravidão, e iniciou uma nova dispensação, ou um novo período, chamado de dispensação da lei. E isso durou desde a lei de Moisés até Cristo. Quando Jesus ressuscitou, começou então o período da dispensação da graça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse assim: porque a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então esse é um novo período, onde Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ele anuncia agora a todos e em todos os lugares que se arrependam. Essa é a dispensação da lei, da graça. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, que nós aguardamos, esperamos que seja muito em breve, começará aqui no mundo a grande tribulação. E logo a seguir, depois de 7 anos, o reino milenial. Então, nesse período será a dispensação do milênio, ou a dispensação do reino. E nós estamos vivendo atualmente a chamada dispensação da graça, que ela terminará, como eu disse, com o arrebatamento da igreja. Isso aqui é apenas um resumo para os irmãos entenderem o que é dispensação da igreja. Então, à meia-noite, no sentido bíblico, vai terminar essa dispensação da graça. E Jesus disse que nós devemos trabalhar enquanto é dia. À meia-noite vai chegar o arrebatamento da igreja. Jesus vai levar aqueles que estiverem preparados. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Timóteo 3:15, que a igreja, ela é a coluna e a firmeza ou a sustentação da verdade. Então, irmãos, como coluna e firmeza da verdade, a igreja deve proclamar a verdade, trabalhar em tempo e fora de tempo, anunciando o evangelho aos perdidos. E por que nós devemos fazer isso? Porque nós sabemos que Jesus pode vir a qualquer momento. Os sinais comprovam que ele está voltando. Então, sabendo que Jesus pode vir a qualquer momento, e sabendo que as pessoas que morrerem sem Cristo também podem morrer a qualquer momento, estarão eternamente perdidas, nós temos que aproveitar as oportunidades para anunciar a salvação do nosso Deus. Precisamos anunciar ao mundo que Jesus está voltando, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Então vimos aí o significado o sentido da expressão meia-noite. Vamos ver no ponto 2 agora o primeiro sentido da expressão à meia-noite, que é o início de um novo dia. A meia-noite anuncia o fim de um dia, o fim de um período de 24 horas, como nós vimos no tópico anterior. Mas, ao mesmo tempo em que o relógio zera à meia-noite, ele começa de novo, 01 nos segundos, e vai iniciando um novo dia. Então, amanhã começará, ele diz aí no ponto 1, no item 1 do tópico, segundo tópico. Isso significa o seguinte: para nós, os salvos em Cristo Jesus, a meia-noite tem um significado. Que significado é esse? Significa o início da eternidade. Quando a trombeta de Deus tocar, quando nós ouvirmos a trombeta de Deus, o apóstolo Paulo disse que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos naquele momento, se fosse hoje, por exemplo, o arrebatamento, os que estiverem vivos no momento do arrebatamento serão transformados e subirão a encontrar o Senhor nos ares. A palavra ali é para arrebatamento, diz assim, nós seremos arrebatados. É a palavra raparzo. Essa palavra significa um rapto com violência, ou com rapidez. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15,
o apóstolo Paulo também falando sobre este momento do arrebatamento, ele diz que será num abrir e fechar de olhos. Então é um momento muito rápido, uma fração de segundos, de repente, e o povo desaparecerá. Existem pessoas que confundem isso, o arrebatamento da igreja, com a segunda vinda de Cristo em glória. Precisaria de mais tempo para explicar isso, mas existem versículos bíblicos, como 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18, que nos mostra claramente que Jesus virá e não pisará nessa terra. Ele esperará nos ares e os anjos reunirão os santos de todos os locais do mundo e levarão a encontrar o Senhor nos ares. Então esse é o momento. Porém, Zacarias diz que o Senhor Jesus descerá e pisará no Monte das Oliveiras. O monte se fenderá ao meio e ali haverá a batalha de Cristo contra os exércitos do anticristo. Então fica claro que são eventos distintos, ou seja, Jesus virá arrebatar a igreja, nós seremos levados ao céu. Nesta ocasião nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é o julgamento final. Ali não será um julgamento para condenação. O tribunal de Cristo serão julgadas nele as obras dos salvos. Obras no sentido de trabalho, não pecado. Porque os pecados já foram perdoados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8, 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então no tribunal de Cristo não serão julgados os nossos pecados, perdoados e lançados no mar do esquecimento. O Senhor Jesus, na cruz, ele pagou o preço da nossa redenção. Então, no tribunal de Cristo serão julgados o nosso trabalho, a nossa evangelização, tudo aquilo que você fez na igreja do Senhor será julgado para ser recompensado. E nós, durante esse período, nós participaremos das chamadas bodas do Cordeiro. E ali nós receberemos recompensa pelo nosso trabalho na obra do Senhor. O apóstolo Paulo também diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo haverá uma recompensa. O Senhor não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Então, irmãos, não espere recompensa aqui na terra. Não espere ser reconhecido por ninguém. Tudo o que você faz na obra do Senhor está sendo registrado no céu. E você receberá galardão, você receberá recompensa. Não desista, não faça o trabalho do Senhor relaxadamente, com negligência, porque a Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele servo, que quando o seu Senhor vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que receberá galardão. Palavras do Senhor Jesus. Então amanhã começará, significa que para os salvos em Cristo, a meia-noite será o início da eternidade. Mas também a noite vem. E o que quer dizer a noite vem? Se para os salvos a meia-noite será o anúncio de um novo dia, ou início da eternidade com Cristo, para aqueles que ficarem aqui na terra na ocasião do arrebatamento, será o início da noite, será o início da grande tribulação, conforme Apocalipse 6, 16 e 17. O anticristo, ele dominará o mundo e haverá um período de 7 anos de tribulação. A Bíblia diz, como nunca houve antes e não haverá depois. Veja o que disse Jesus em Mateus 24 e 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Esse momento, irmão, será terrível. Nós vivemos um período difícil, mas não dá para comparar. A Bíblia diz lá em Apocalipse 13, falando sobre esse período do domínio da besta ou do anticristo, que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca do governo do anticristo. Lá é chamado de besta, uma besta que subiu do mar, da terra, e uma besta que subiu do mar. Então, uma é o anticristo e a outra é o falso profeta. Nesse período, irmãos, todas as pessoas serão marcadas obrigatoriamente para poder comprar ou vender. Quem não tiver essa marca na época
não vai sobreviver. Como você vai sobreviver sem conseguir comprar nada? Você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir comprar. E se descobrirem que a pessoa é cristão, ele será morto imediatamente. Então será um período de muita tribulação. Os 3 primeiros anos, 3 anos e 6 meses, o anticristo vai fazer uma aliança com todo o mundo, com todos os países, vai prometer paz, vai prometer resolver os problemas das guerras, os problemas ambientais, vai fazer um acordo com Israel, e Israel vai imaginar que ele é o Messias, porque Israel espera Jesus vir ainda para libertá-los. Nós sabemos pelas Escrituras que Jesus já veio, já nasceu, viveu aqui e ressuscitou, mas eles não acreditam nisso. Então eles estão esperando o Salvador vir. Então eles vão imaginar que o anticristo é esse Salvador e farão um acordo com eles. Porém, na metade da tribulação, nos 3 anos e meio, esse acordo se romperá, porque o anticristo vai exigir adoração e Israel vai se recusar. Então ele vai reunir as nações da terra para destruir Israel no final da tribulação. Porém, Israel vai clamar ao céu e, como diz Zacarias, o Senhor Jesus descerá com a igreja, que já foi arrebatada, e virá pelejar contra os exércitos do anticristo. E nesta peleja o Senhor Jesus vai vencê-los e vai estabelecer o seu reino de paz, 1000 anos de paz aqui neste mundo. O ponto de número 3 da nossa lição diz que a meia-noite é um momento também de trevas. E aí o escritor fala aqui a respeito do que nós estamos vivendo na atualidade. E Jesus também falou a respeito desse período. Ele falou lá em Mateus 24 que é o princípio de dores, os momentos que antecedem a sua vinda. As calamidades, o terrorismo, os desastres ambientais, as guerras, os rumores de guerras, as coisas que estão acontecendo no mundo atual não são nenhuma novidade para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a palavra de Deus. Ao contrário, nós sabemos que a tendência é piorar. Quem pensar que o mundo vai melhorar, vamos lutar por um mundo melhor, não conhece a palavra de Deus. Porque a Bíblia não diz em momento algum que o mundo vai melhorar. Nós vamos ter um mundo de paz, um mundo melhor. Agora não. Nesse período que nós estamos vivendo, irmãos, o que Jesus diz é que a iniquidade iria se multiplicar, o pecado. O amor de muitos iria esfriar. Jesus disse o seguinte: trair-se-ão uns aos outros, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá muitos falsos cristos e enganarão a muitos. Então, por isso que ele nos exorta à vigilância. O comentarista também diz que a natureza sente as trevas. Como assim? No momento em que Jesus estava na cruz, crucificado, a Bíblia, quando ele morreu, a Bíblia diz que o céu se escureceu e houve trevas em toda a terra por 3 horas. E também houve um grande terremoto e os sepulcros foram abalados e muitos corpos de pessoas justas ressuscitaram e, diz a Bíblia, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então a natureza, ela protestou ali no momento da crucificação de Jesus. Ela sentiu as dores, sentiu as trevas. Por quê? Porque o Filho de Deus havia sido crucificado. Então ali a natureza sentiu. Mas o apóstolo Paulo também diz em Romanos 8, 22 e 23, que toda a criação, ela geme e sofre as dores de parto. O meio ambiente, ele está sofrendo as consequências do pecado do homem. O próprio ser humano também está sofrendo isso. Mas a natureza, ela sofre as ações humanas. Por exemplo, as ações do desmatamento, da poluição dos rios, a violência. Tudo isso vai, na verdade, fazendo com que a natureza sofra as consequências. E a Bíblia diz que ela aguarda a sua redenção. Isso tudo é o resultado, as consequências do afastamento do homem de Deus. Jesus também, ele nos alertou que coisas terríveis iriam acontecer nos momentos
imediatamente que antecederiam a sua vinda. O que ele disse aqui? Veja em Lucas 21, 20 e 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências, ou doenças incuráveis. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Ainda em Lucas 21 e 25, Jesus diz: haverá sinais no céu, na lua, nas estrelas, e angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Isto é a natureza sentindo o peso das trevas ou do pecado. Todas estas coisas, irmãos, que eu li agora, é o que nós estamos vivendo. Nós tivemos na Ásia, por exemplo, um grande maremoto, uma grande tsunami, que destruiu literalmente vários países. Destruiu ali o Sri Lanka, parte da Indonésia, vários países ali foram devastados pelo tsunami. E aquele foi só um, teve outros. O Haiti, por exemplo, ele foi devastado, destruído por um terremoto. E até houve uma força do exército brasileiro, uma missão de paz para ir lá reconstruir o país. O Japão também foi abalado por um terremoto recentemente, se não me engano em 2011, mas já passou por outros também. E aí os cientistas ateus, eles costumam dizer o seguinte: não, mas terremoto sempre houve. Sim, é verdade que terremoto sempre houve, não nessa proporção. No século XX, só no século XX, houve mais terremotos do que em todos os outros anteriores. Entendeu? Então essa é a diferença. A quantidade de terremotos hoje, a violência que assola o mundo hoje, a imoralidade que assola o mundo hoje, é muito superior aos tempos antigos. E aí o item 2 diz que os homens, seres humanos, também sentem as trevas. A humanidade, ela sente as consequências do avanço do pecado. Hoje, irmãos, coisas terríveis estão acontecendo em todo o mundo e as pessoas estão assustadas. Não apenas no Brasil, mas isso também já estava previsto na Bíblia. Quando nós lemos a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Haveriam homens amantes de si mesmos, egoístas, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E você vai ver ali uma série de coisas, de características que ele cita dos seres humanos, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Hoje, irmãos, quando você lê esses jornais, principalmente os que passam notícias policiais, existem coisas absurdas, cruéis. Tem gente matando o pai e a mãe para ficar com o dinheiro da aposentadoria. Tem gente matando o pai e a mãe para tomar um pouco de dinheiro para comprar drogas. Então tem muita coisa, muita violência, assaltos. Antigamente até os criminosos, eles tinham, vamos dizer assim, um certo limite. O cara ia roubar, ele diz, não, eu vou roubar quem tem, eu vou roubar rico e tal. Não é certo isso. Roubar quem tem também não é certo. Mas eles não roubavam, por exemplo, o trabalhador. Hoje, aqui na nossa no interior é menos. Mas quando você vai para as grandes cidades, para as capitais, você está num ponto de ônibus, indo trabalhar, ganha um salário mínimo, tem uma mochila com a marmita dentro, as pessoas chegam para assaltar, matam por um celular e muitas outras coisas. Existe o terrorismo, por exemplo, onde o indivíduo enche o corpo dele de bombas por toda parte, e ele entra num ônibus ou num shopping lotado, e quando ele vê que está cheio de gente, ele detona aqueles explosivos por controle remoto. E aí ele vira pedaços, e quem está perto dele também. Mata. Em 2001, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns homens sequestraram um avião. E eles encheram o avião, eles estavam cheios de explosivo, e jogaram o avião contra os 2 prédios mais altos de Nova York, que eram as Torres Gêmeas, ou World Trade Center, que era o centro dos Estados Unidos. E ali destruíram, mataram milhares de pessoas. Também eles atingiram o Pentágono, que era o centro militar dos Estados Unidos, e tentaram atingir a Casa Branca.
Então, são pessoas que não têm amor à própria vida e muito menos os demais. Então, hoje acontecem coisas na humanidade que as pessoas estão assustadas. Mas por que acontece? Porque rejeitaram o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. As nações também estão em trevas hoje em dia. O mundo, ele já passou por várias guerras locais, por exemplo, entre um país e outro. Mas passou também por duas grandes guerras mundiais, em 1914 e depois em 1945, que mataram milhões de pessoas em todo o mundo. E as consequências dessas guerras são terríveis. Além dos milhões que são mortos nas guerras, há também as consequências posteriores. As nações que empobreceram, a fome que sobreveio em consequência da guerra, milhões de pessoas mutiladas, pessoas que perdem braços, pernas, muitos órfãos que perderam seus pais na guerra. Então, as consequências das guerras, os traumas, são terríveis, que as nações também se assustam. E além dessas duas guerras mundiais e das guerras locais, durante muitos anos, o mundo viveu o período da chamada Guerra Fria, que era uma guerra silenciosa entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. A União Soviética era o símbolo URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vários países foram dominados por eles. Então eles, os dois lados, as duas potências, eles detinham um alto poder bélico, armas nucleares viradas uma para o outro e se ameaçavam mutuamente de destruir um ao outro. E o poder de destruição destas armas nucleares são muito fortes, capazes de destruir o mundo várias vezes. Então o mundo viveu durante esse período aquele medo, pavor de eles explodirem essas armas e causarem grande destruição. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Estas bombas, elas destruíram essas duas cidades. Os que sobreviveram ficaram com sequelas permanentes até o fim da vida. A maioria deles acho que já morreu. E a própria natureza no local também, porque as armas atômicas, elas têm alto poder de destruição. Então eles fizeram lá na época o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, fizeram um acordo lá o seguinte: quem já tem arma não vai fazer mais, e quem não tem não faz. Mas a gente sabe que depois alguns países também construíram, como o Paquistão, Israel, embora eles negam, mas os jornalistas dizem que tem. E recentemente a Coreia do Norte e o Irã ameaçaram também construir armas nucleares. Então o fato é que o mundo ele vive constantemente numa ameaça de uma terceira guerra mundial. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética, ficou apenas os Estados Unidos como única potência, superpotência militar e financeira também. Mas mesmo assim, nações menores, grupos terroristas ameaçam os Estados Unidos. Em 2001, como eu citei, um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, muçulmanos, liderados pelo milionário saudita Osama Bin Laden, eles explodiram as Torres Gêmeas e o Pentágono. Então, como resultado disso, como resposta a esse ataque, o presidente na época, George Bush, dos Estados Unidos, decretou a chamada Guerra ao Terror. E aí invadiu o Iraque em 2003 e depois o Afeganistão, em busca de terroristas, e morreram muitas pessoas. E o fato é que esta guerra continua. Na busca por terroristas, eles invadiram esses dois países. E também, além dessas guerras já citadas, aconteceram várias guerras em Israel, em Palestina, Síria, Líbano, Irã, Iraque, entre si. Em vários países continua acontecendo guerras. Então, o que eu quero dizer com isso é que o mundo está constantemente inseguro. Por quê? Porque
estão em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O ponto 4 da nossa lição diz que a meia-noite significa também a vinda do noivo, conforme está dito na parábola. A parábola ali significava, na verdade, a vinda do Senhor Jesus. Como aconteceu na parábola das 10 virgens, a meia-noite significa também a vinda do noivo da igreja, que é Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva, irmãos, ela viveu constantemente na expectativa de que Jesus voltaria a qualquer momento. Eles tinham a ideia de que Jesus voltaria durante os seus dias de vida. E aí, por causa disso, muitos deles começaram a se preocupar com os irmãos que já haviam partido. Alguns irmãos já haviam morrido e eles ficaram preocupados. Como vai ser agora? Esses nossos irmãos já partiram. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo para eles no capítulo 4, aos Tessalonicenses, ele explicou: não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que já dormem ou quanto aos que já morreram, porque de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem, os que já morreram. Ou seja, ele disse assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados a encontrar, juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a vinda de Jesus, ela é a bem-aventurada esperança. É a maior esperança da igreja. No item 2, ele diz assim: chegou o esposo. Nesta parábola, Jesus disse que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, ou o esposo chegou. Quando nós ouvirmos o soar ou estrugir da trombeta de Deus, a nossa esperança se transformará em realidade. Será glorioso, irmãos, vermos Jesus face a face, como ele é. A igreja não foi comprada por alto preço para esperar por coisas desta vida. O apóstolo Pedro diz que não foi comprada com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Sangue como de um cordeiro imaculado. Jesus não fez esse sacrifício, irmãos, para o crente aguardar boa-vinda aqui na terra. Quem promete prosperidade financeira, irmãos, são os economistas, são as chamadas corretoras que cuidam de investimentos na Bolsa de Valores. Quem trata de prosperidade financeiras são os jogos, são as loterias. Você joga aqui e muda de vida. O evangelho não é isso. Jesus não veio pregar um evangelho de prosperidade financeira. Pode ser que você aceite a Cristo e viva pobre o resto da sua vida. Pode acontecer, mas você é rico no céu. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu. O tesouro do crente não é nessa vida. O tesouro do crente é na eternidade. Lá nos espera coisas gloriosas que este mundo não tem para oferecer. Então não troque nunca Jesus Cristo, a sua fé, por coisas desta vida. Não vale a pena. Aqui são coisas passageiras. A igreja também, ela não foi comprada para desfrutar de saúde física aqui nesta terra. Não. O nosso corpo, ele só será redimido totalmente no céu. Tem muita gente pregando um falso evangelho por aí, de que o crente não pode ficar doente, que se ele ficar doente e não for curado é falta de fé, mas isso não encontra base bíblica. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: não beba somente água, beba um pouquinho de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Ora, se o crente não pode ficar doente, como é que frequentemente Timóteo estava doente? Paulo também disse assim para os Gálatas: vocês bem sabem que quando eu fui aí ter com vocês, foi por causa de uma enfermidade. Por que então Paulo não determinou não exigiu, não profetizou que essa enfermidade fosse embora? Precisamos, meus irmãos, entender a palavra de Deus como ela é.
Neste mundo nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Nós estamos a caminho da nossa eterna morada. Lá nós veremos Jesus como Ele é, nós veremos os irmãos, os santos de todas as épocas. Lá nós veremos Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés. Nós veremos Pedro, Tiago, João. Nós veremos todos aqueles que já partiram para a eternidade com Cristo. Se você perdeu um ente querido por esses dias que serve ao Senhor, não se desespere, meu irmão, minha irmã. Logo você irá encontrá-lo no céu, na glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O quinto ponto da nossa lição, para nós caminharmos para o fim, fala sobre o clamor da meia-noite como um brado de alerta. O clamor da meia-noite, irmãos, nós vimos aí que é o anúncio de um novo dia para a igreja. Anunciamos que Jesus está voltando, é o início de um novo dia para a igreja, o início da eternidade. Mas é também o início das trevas, o início da noite para o mundo que ficará aqui. Mas é também o anúncio, é um brado de alerta. Nós somos atalaias de Cristo. Nós temos a obrigação de despertar os que dormem, alertando-os na proximidade da vinda de Jesus. Precisamos estar atentos às profecias. Precisamos estar atentos aos sinais do que está acontecendo no mundo. Não para marcar a vinda de Jesus, como já fizeram as seitas. Tem uma seita aí que marcou a vinda de Jesus para outubro de 1844. Já se passaram séculos e não aconteceu nada. Teve uma outra que marcou que Jesus voltaria em 1914. Aqueles que andam de porta em porta, de dois em dois, vendendo revistas, principalmente nos domingos de manhã, dizendo que vão herdar a terra. Esses aí marcaram a vinda de Jesus para 1914. Não aconteceu nada. Depois mudaram de ideia, marcaram para 1915, 1925, 1975, 84, por último 2000. E aí cansaram. Quando cansaram, dizem agora, não, Jesus já veio. Jesus já veio e cadê Abraão, Isaque e Jacó? Cadê os ressuscitados? Então, precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos olhar para os sinais. Jesus disse, olhai para a figueira. E a figueira representa Israel. Em 1948, a figueira floresceu. Israel voltou a ser nação. E isso é um sinal de que a vinda de Jesus está chegando. O noivo está às portas. Precisamos estar não apenas alertas, mas também preparados para a vinda do Senhor. Nosso comentarista diz que o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Eu vejo muitas pessoas pregando, dizendo que virá um grande avivamento, tal. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo o contrário. Eu vejo falar de um sono espiritual. Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vivendo essa época, irmãos. Nós vivemos uma época em que muitos estão no sono da indolência, preocupados demais com as coisas desta vida. Nós vivemos uma época em que as pessoas, muita gente não sente mais prazer de estar na casa do Senhor. Esta pandemia, irmãos, afastou muita gente da igreja. E já está retornando os cultos. Pessoas que poderiam estar lá não estão. Diz, eu não posso ir, eu tenho problema disso, daquilo. Só que vão para outros lugares e não tem essa preocupação. Então, irmão, se você está no sono, a Bíblia diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É momento de estarmos alerta, de fazermos, irmãos, um alerta ao mundo, de anunciar para os nossos entes queridos, parentes e amigos, que Jesus está voltando. Jesus virá buscar a sua igreja. E quem não estiver preparado vai ficar aí. A igreja não pode abandonar o tema da vinda de Jesus. Os temas dos nossos congressos precisam voltar a ser: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Os temas dos nossos congressos precisam voltar a ser: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu louvo a Deus porque no ano passado as nossas irmãs escolheram esse tema. Olhai, orai e vigiai. Me chamaram, por graça de Deus, para estar ministrando a palavra, e eu falei ali sobre isso.
Muita coisa que estou falando aqui eu falei lá. Precisamos voltar a falar disso para despertar as pessoas do sono. Precisamos também vigiar com os meios que o Senhor colocou à nossa disposição. A lição nos coloca aí pelo menos 3 meios que Deus nos colocou à disposição para estarmos alertas. Quais são eles? Primeiro, a palavra de Deus. As Escrituras contêm tudo aquilo que Deus queria nos revelar. Ela é o nosso único manual de fé e conduta. Paulo disse a Timóteo: eu dou graças a Deus por ti, porque desde a infância tu sabes as pequenas letras, as sagradas letras, que elas podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Jesus também diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer conhecer Jesus? Conheça a Bíblia Sagrada. Este é o livro que testifica de Jesus, Bíblia Sagrada. É inadmissível, irmãos, que o crente não conheça esse livro. Antigamente os crentes eram chamados de os Bíblia, porque andavam com a Bíblia aqui, abraçada ao peito ou embaixo do braço. Você não encontrava crente sem a Bíblia. Hoje, se a gente falar, irmão, abre a sua Bíblia aí em Ezequias 3, tem crente que vai procurar. Não conhece a Bíblia. Abre aí, irmãos, a sua Bíblia no livro de Macabeus, tem crente que vai procurar. Abre a Bíblia aí, irmão. Um livro que não existe. Tem gente que não sabe. Mas se você perguntar a escalação do Corinthians e do Palmeiras, ele sabe. Se você perguntar para ele quantos jogos, quantos pontos tem o time tal, de quantas vitórias ele precisa, tal, sabe. Pergunta quem são os candidatos dessas eleições, ele sabe todos. Sabe quem serão até os de 2022. Mas a Bíblia não conhece. Eu não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas, não tem nenhum problema. Só que a Bíblia é a sua constituição. Aqui é a lei principal. Esse livro o crente tem que conhecer. Por quê? Porque Jesus diz também em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras peca, erra por não conhecer. É enganado, é manipulado. É importante conhecer. Segundo meio que Deus colocou à nossa disposição é a oração. A oração ela é um canal de diálogo entre o crente e o seu Senhor. É uma arma poderosíssima. Também é inadmissível o crente viver sem orar. Sem oração, irmão, o crente cai. Como é que você vai viver com Deus se você não fala com Ele? Como é que você diz que ama a Deus e não sente vontade de falar com Deus? Como é que você chega no templo para adorar a Deus e não tem nem um minuto de oração? A gente vê gente chegar no templo assim, chega, senta, não ora não. Sai, não ora. O pastor diz, vamos orar. Se você abrir o olho, tem um monte de gente de olho aberto. E não é vigiando, não. Outros aproveitam o momento da oração como intervalo para ir ao banheiro. Oração, irmãos, é uma arma poderosíssima. Na oração nós adoramos a Deus. Na oração nós intercedemos pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos, pessoas que nos pediram oração. Na oração também nós pedimos alguma coisa a Deus por nós. Tem muita coisa a fazer na oração. Na oração nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele nos deu. E o modelo da oração é o Pai Nosso. Jesus disse lá, quando vocês orarem, vocês digam assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso quer dizer o seguinte, você dirige a sua oração a Deus e comece com adoração, exaltando a Deus. Depois você vem os pedidos. Venha a nós o teu reino. Isso significa o quê? Você na oração você deve pedir coisas segundo a vontade de Deus, para agradar a Deus, não para agradar o seu próprio ego. E aí você pede o pão de cada dia. Isso significa que nós somos dependentes de Deus diariamente. Na oração, irmãos, mesmo você não sabendo orar, tem gente, não sei orar. Não se preocupe com isso. Porque o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, 26, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar. Então, se você não sabe orar direito, peça a Deus que lhe ensine,
mas tenha certeza de uma coisa, o Espírito Santo vai interceder por você, vai pegar a sua oração e vai levar diante de Deus, vai comunicar lá diante de Deus de uma forma especial, que nem você não entende. E o terceiro meio que Deus colocou à nossa disposição para nos mantermos alertas, é a comunhão com o Espírito Santo. Jesus, antes de subir ao céu, ele falou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse também aos discípulos, em João capítulo 16, que não deixaria os discípulos órfãos. Ele falou assim: eu vou para o Pai. E os discípulos começaram a se entristecer. Jesus disse: não se preocupem, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei outro Consolador. E aí eu quero fazer aqui um estudo da etimologia desta palavra. Outro Consolador. Duas expressões gregas estão aí. Primeira, outro, é a expressão allos, que quer dizer outro da mesma espécie. Então isso significa que o Espírito Santo é da mesma espécie que Jesus. Ele é Deus, ele é uma pessoa. Quando fala outro, é diferente de hétero. Allos é outro da mesma espécie. É hétero, allos, outro da mesma espécie. Héteros, outro diferente. Entenderam? Quando a gente fala heterogêneo, heterossexual é outro diferente. Quando a gente fala, por exemplo, allos, é outro da mesma espécie. Por exemplo, em Atos 4:12, o apóstolo Pedro diz assim: em nenhum outro, ou seja, em nenhum hétero, haverá salvação. Outro diferente de Jesus. Então não existe outro, em grego, héteros, diferente de Jesus, que possa salvar. Mas aqui a expressão outro é allos, quer dizer outro igual, outro da mesma espécie. E consolador é parácletos. Essa palavra também é uma palavra grega, porque ela vem de para, ao lado de, e kaleo, chamar. Significa o quê? Alguém que foi chamado para estar ao lado de outro. Então, outro consolador significa alguém que foi outra pessoa da mesma espécie de Jesus, que foi chamada por ele para estar ao nosso lado. E nas literaturas extra-bíblicas, Paráclitos era uma espécie de procurador, como se fosse um advogado, que era colocado no tribunal para falar pela outra pessoa. Então, você está no tribunal, você não pode se dirigir diretamente ao juiz. Quem é que fala por você? O seu advogado. Você só fala quando o juiz te pergunta. Se você levantar a voz para falar, o juiz bate na mesa e diz: só responda o que eu lhe perguntar. Isso independente se você é réu, se você é testemunha, você não pode falar, só se o juiz. Mas o advogado, ele pode pedir a palavra. Ele é seu representante. E aí ele fala assim: protesto, excelência. Ou seja, ele é seu representante. Então esta analogia Jesus usou em relação ao Espírito Santo. Você não tem condições de chegar diretamente diante de Deus sozinho. Você não tem o Espírito Santo, você já vai orar. Deus não vai nem olhar para você. Mas quando você tem o Espírito Santo fala por você. Você fala, o Espírito Santo ouve, pega a sua oração, transforma em gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então ele é o nosso advogado, o nosso assistente. Lá em 1 João 2, João usa a mesma palavra, paráclitos, para se referir a Jesus. Ele diz assim: eu escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se pecarmos, temos um paráclitos um paráclitos diante de Deus, que é Jesus Cristo justo. Ou seja, temos um advogado. Na versão portuguesa está um advogado. Então o Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa da mesma espécie de Jesus, que foi chamado para estar ao nosso lado, como nosso representante diante de Deus. A comunhão do crente com o Espírito Santo é fundamental. Por quê? O Espírito Santo fala conosco, ele está dentro de nós, ele habita em nós, e ele também nos dá discernimento. Os dons espirituais, entre eles tem um dom de discernimento de espírito. O dom da fé, o dom de profecia, tem vários dons do Espírito Santo.
Quando o crente tem comunhão com o Espírito Santo não lhe deixa enganado. Pode ter certeza disso. Se você levar uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, de leitura bíblica, você não será enganado. Eu posso te garantir. O Espírito Santo vai te alertar. Você está na dúvida, está orando, o Espírito Santo fala dentro de você. Não faça isso, não faça aquilo, não tome essa decisão. O Espírito Santo fala conosco. E ele nos alerta o tempo todo. Muito bem. Concluindo, irmãos, a nossa lição, que as horas já se foram, já passaram aqui 10 minutos. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus há de vir. Temos certeza de uma coisa, ele vem. Ele virá buscar a sua igreja. Porque ele disse que viria, e os anjos disseram também aos apóstolos que ele vem, e os apóstolos também pregaram que ele vem. Então nós estamos esperando a vinda de Jesus. Não sabemos o dia nem a hora, mas temos a certeza que ele vem. Também não sabemos o dia da nossa partida para a eternidade. Nós estamos aqui, eu falando e vocês ouvindo. Pode ser que um de nós simplesmente ouça a senha, como diz o pastor Cláudio Duarte. 22 era você, já foi. Não é motivo de desespero isso, irmão. O crente não pode se desesperar com a morte. Porque quando ele morre, ele passa. Quando ele aceita Jesus, na verdade, ele passa da morte para a vida. Então a morte é só uma transferência. Ele sai desse corpo mortal para estar com o Senhor. E Paulo disse que é incomparavelmente melhor. Então vamos ficar nesse tabernáculo, nesse corpo, enquanto Deus quiser. Mas quando Deus chamar, não se desespere. Vai, irmãos, os anjos vão te levar ao paraíso, ao seio de Abraão. E ali você vai aguardar tranquilamente a ressurreição. O momento em que Jesus virá buscar o seu povo. Então nós precisamos vigiar em todo o tempo, orando, mantendo a nossa comunhão com Deus, para não sermos apanhados de surpresa, como as virgens loucas, que dormiram, não tinham azeite em suas vasilhas, e o azeite representa o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, o fogo se apaga. Vem o inimigo e lhe engana. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu quero agradecer a atenção de cada um dos irmãos, cumprimentar aqui mais uma vez a irmã Olinda, a irmã Vanessa, irmão Luciano Almeida, a irmã Alzira Blask, o pastor Gessé, a irmã Sônia, que estão aí nos assistindo. Deus abençoe. A irmã Patrícia e o seu esposo, o irmão Celso, o irmão Luciano Almeida, nosso cooperador, o irmão Cláudio Silva, a irmã, demais aqui, a irmã Vanessa, já falei, a irmã Alzira Blask. Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhem, irmão, esse vídeo para que nós possamos alcançar muitas pessoas. Terminamos assim o nosso trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. E o próximo trimestre nós estaremos estudando sobre a vida de Jó, sobre o sofrimento do destas coisas. Quero agradecer a minha filha Fernanda, que esteve comigo aqui, e também a minha esposa Márcia, que também juntamente comigo estiveram aqui servindo a Deus e louvando ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por este culto. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este trabalho, esta noite, pela exposição da Tua Santa Palavra. Abençoe os irmãos que ouviram, Senhor, esta palavra, que eles possam entender e estar vigilantes em todo o tempo, lendo e meditando na Palavra de Deus, orando e mantendo a comunhão com o Espírito Santo, para não serem enganados e também não serem devorados pelo pecado que tão de perto nos rodeia. Livra-nos, Senhor, de todo laço do adversário e nos mantém firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe, estenda a sua mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Deus abençoe, um bom fim de semana a todos.